Fala, guerreiros! Vai começar agora Coffee Talks no canal do CT Hub. É isso aí, a gente vai falar sobre a internacionalização de empresas de tecnologia brasileiras para esse mundão enorme. E você não pode perder, porque nesse episódio, o Vitor, que é o nosso convidado, mandou um abraço especial para você. Fala, guerreiros! Fala, galera! Tá começando mais um Coffee Talks aqui no CT Hub oficial do YouTube. Ele faz, uma falsa ida, né? Quando ele não quer ir sozinho, ele faz isso. Vamos falar de novo só pro Adalberto ir. No CT Hub oficial, Adalberto! Olá! Muito bom! Estamos aqui presentes para participar desse bate-papo hoje. Eu, Silvano Barbosa, Christian Gisval, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Eusébia! E hoje temos mais um bate-papo leve aqui, um pouco contrabalanceado, porque nós não temos Kleber Reis hoje, que está fazendo uma... Chapinha, exatamente. Ele vai fazer chapinha no topete hoje, muito bom. Uma progressiva. Melhor do que eu pensei, cara. Uma progressiva. Mas, por outro lado, nós temos nosso querido Vitor Diago da Alfacense. Muito obrigado, Silvano. Obrigado, Christian. Obrigado, Ada. É uma satisfação realmente participar aqui. E eu confesso que eu só aceitei porque me falaram que ganhava um fone, né? Quem participasse. O cara roubou minha piada! Eu tava aqui... Ele lembrava, hein? Ele lembra. Mas você sabe que, assim, é uma piada eterna, né? Ela nunca vai acabar. Essa piada não never ends. Toda piada boa, ela persiste, né? Não, mas eu acho que a gente tem fone aqui ainda, não tem? Daquela campanha? Talvez, cara, talvez. Talvez eu consiga um fone. Vamos ver. Melhor não, acaba a piada. Mas você sabe que você falou que só piada boa continua. Cara, ensina isso pro Silvano, por favor. Mas o que continua é o nosso Coffee Talks. Agora também continua no Spotify, Adalberto. No Spotify a gente tá lá também. Hoje é o nosso 52º episódio. Deixa eu já carregar a frase, porque tem uma frase top pra hoje. Porque você sabe que a gente tá lá no Spotify. Você tem todos os episódios do Coffee Talks pra você escutar enquanto você estiver fazendo qualquer coisa que não seja na frente do YouTube. Porque se estiver na frente do YouTube, você assiste o Coffee Talks, que fica todos os episódios também na playlist do Coffee Talks dentro do canal do CT Hub. E você pode também ativar ali as notificações também, colocar para seguir o Coffee Talks no Spotify também, e aí você recebe notificações sempre que um episódio novo começar. São 512 episódios, daqui a pouquinho isso aqui vai estar lá também. Dá tempo de você ouvir muita coisa boa, então para de escutar outras coisas ruins aí. Bora, Bill, bora ouvir o Spotify, o Coffee Talks, porque é muito conteúdo bem melhor que isso. E se liga, os dias mais importantes na sua vida são os dias em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê nasceu. Muito bem, Adalberto. Não faço ideia do que significa de verdade, mas muito bem, Adalberto. Agora, Adalberto, a gente vai levar um tempo para se acostumar com você nessa velocidade 0,3. Não, já tô melhorando. Tô um pouco zen, mas... Tá demais, né? Já a gente pega o ritmo. A extração do siso não é fácil. Vitor, toda vez que a gente recebe um convidado aqui, o Hamilton já esteve conosco, né? No café também, lá atrás, acho que uma ou duas vezes ele já esteve, né? Duas vezes, né? O Vitor também já participou com a gente. Então, mas sempre no virtual, né? No virtual, exato. Isso. Agora, a gente quer saber um pouquinho mais, primeiro do Vitor. Conta aí tua carreira, tua trajetória, né? Como é que você ganhou peso no mercado. Beleza, pessoal. Bom, e conta a história do fone também. A história do fone, ela tem que se manter relativamente desconhecida para continuar sendo valorizada, né? Mas, vamos lá. Bom, meu nome é Victor Diago. Eu sou atualmente, né, diretor de tecnologia, CTO e cofundador da Alfacense. E é uma satisfação estar aqui participando com todos vocês. Um pouquinho da minha história, né? Eu sempre gostei muito da parte de TI, né? A minha formação e o background ele vem de TI. Eu me especializei em sistemas baseados em Unix, Linux.
E em um determinado momento o meu caminho cruzou com o caminho de segurança eletrônica e de segurança digital, né? Então, na época eu atendi alguns clientes, eu desenvolvi um sistema baseado em Linux de CFTV, né? Na época não existia o conceito de VMS, né? Então foi desenvolvido muito lá atrás como um projeto particular para alguns clientes que eu atendia. E depois eu acabei integrando uma equipe de perícia forense, né? Então foi onde eu tive um contato mais profundo com a parte de segurança digital, né? E aí depois a gente acabou misturando, né, os dois mundos no desenvolvimento de produtos, enfim. Trabalhei numa distribuição. Na época que eu trabalhei na distribuição, nós trouxemos, né, algumas tecnologias de fora para o Brasil. E a gente começou a perceber que tinha um descasamento entre o que a tecnologia oferecia, quanto ela custava, e o que o mercado podia pagar ou o que o mercado precisava. E aí foi onde surgiu a ideia de criar a AlphaSense, né? Com a Hamilton, abraço a Hamilton. E hoje a gente está posicionado no segmento de segurança eletrônica com alguns produtos e entrando em outros segmentos com outros produtos, outras tecnologias. Show de bola. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é sobre a internacionalização, né, de empresas brasileiras aí, mundo afora, tá certo? Uhum. Fala um pouquinho pra gente por que desse assunto. Legal. Bom, Eu acho que até antes do programa é legal o pessoal saber quem é a AlphaSense, né? Aproveita começa falando da Alpha. legal. Então, vou apresentar a Alpha, né? Então, a AlphaSense, ela é uma empresa que foi fundada em 2018. Ela nasceu com o intuito de produzir alta tecnologia no Brasil. Então nós escolhemos o setor de fotônica, né, sensoriamento fotônico, sensoriamento por fibra ótica, porque é um mercado muito promissor, muito complexo, então existem várias barreiras de entrada aí, e é um mercado também que o Brasil não tinha tanta relevância, né? Então a gente sabia que a gente podia fazer algo bastante diferente. E nós desenvolvemos o primeiro produto, que foi o FenceLight, produto lançado em 2019. Hoje a gente tem por volta de uns 250 equipamentos já instalados aqui no Brasil. Temos equipamento instalado nos Estados Unidos, temos equipamento instalado na África, em Moçambique, né? Abraço para os nossos irmãos moçambicanos aí. E a AlphaSense, apesar de ter nascido junto, né, com o FenceLight, a AlphaSense ela foi além, né? Então hoje nós estamos desenvolvendo outros produtos, acabamos de lançar um novo produto na ISC, né, o Fence Smart. Agradecer o pessoal que foi prestigiar lá a gente no nosso stand, mas não só no segmento de segurança eletrônica. Hoje nós estamos posicionando a AlphaSense como uma empresa de alta tecnologia, né? E por isso o assunto também da internacionalização é bastante importante. Quando você fala a respeito da fotônica, né, eu lembro muito bem quando a gente começou a conhecer a AlphaSense no mercado, quando vocês vieram participar aqui do CT, na época, o CT Segurança, né, como expositores, que eu falei, legal, sensoramento de fibra ótica, conheço o TDR, manjo de tecnologia, manjo de fibra, entendi o que é o produto. Aí, logo de cara, eu falei, não entendi o que é o produto, é diferente, né? Por que é diferente? E fala um pouquinho também que eu acho muito interessante, a equipe de engenharia por trás disso tudo. Legal. Bom, realmente, né? Na verdade, nem eu entendo direito o sensoriamento por fibra ótica, né? Porque são efeitos físicos que foram descobertos aí há 100, 200, 300 anos atrás e que agora a gente consegue ter uma utilização prática desses efeitos, né? E também é um campo muito vasto, é que nem caminhar. Quanto mais você caminha, mais o seu horizonte se amplia, né? Então eu conheço bem aquilo que nós estamos fazendo e anseio por conhecer aquilo que a gente ainda não está fazendo, mas vai começar a fazer. E a questão que você comentou, né, do princípio da TDR, tudo isso ele está relacionado, né, às vezes não é o princípio da solução, mas todo conhecimento que alguém já tem em fibra ótica, na parte de telecom, tudo conta a favor quando você começa a entrar nessa parte de sensoriamento de fibra ótica, né? E os conhecimentos que não contam é a parte divertida da história, né? Para você aprender, mas pra vocês terem uma ideia, o ATDR, né? Para quem não conhece aí, é um equipamento que a gente utiliza para medir a qualidade de um enlace de fibra ótica, né? De um cabo de fibra ótica.
Porém, com alguns ajustes, né, no método e alguns ajustes no tipo de luz, comprimento de onda de luz que você consegue emitir, você consegue detectar e classificar gases, por exemplo, né? Esse é um tipo de projeto que a gente está trabalhando também, então dá para fazer bastante coisa. E o foco de vocês principal hoje está já na operacional com os 2 produtos, na intrusão. Exato. E você esqueceu de falar da equipe de engenharia, que eu acho muito legal. Ah, verdade. Então, mandar um abraço, né, pro pessoal do CPQD. Então, Faustão, hoje, abraço pra você que... Não, é legal porque o pessoal gosta. O pessoal, eles... isso é uma coisa que faz parte do que eu tô aqui para falar, processo de internacionalização. Muita gente não conhece, mas no Brasil nós temos um potencial de desenvolvimento tecnológico gigantesco, né? Gigantesco. A Motorola sabe disso, a IBM sabe disso, mas o Silvano, o ADA talvez não saiba. Então, o que acontece? Existe um ecossistema de desenvolvimento, né, para impulsionar a indústria brasileira. Tá? Então, os nossos parceiros são os parceiros do CPQD, é um centro maior e centro de desenvolvimento tecnológico da América Latina. E qual que é a ideia? A ideia é você poder contar com apoio e contar com uma equipe altamente qualificada para desenvolver os determinados projetos, né? Então, a Alpha começou, a gente tinha uma equipe de 4 pesquisadores, hoje a gente tem uma equipe já com praticamente 20 pesquisadores trabalhando, às vezes na mesma solução, às vezes em soluções diferentes, mas é algo que está acessível para o mercado brasileiro. E você tem linha de financiamento, você tem o Embrapi, né, que é uma indústria de fomento à inovação também industrial no Brasil. Então tem várias possibilidades aí que mesmo que você tenha um capital pequeno, você pode aproveitar e você pode criar tecnologia que no final das contas é o que agrega valor mesmo, né? Então parar de pensar só na commodity, que é quantidade, e pensar um pouco na tecnologia que é qualidade, né? Valor agregado. E quais os desafios, assim, a gente fala de internacionalizar, mas antes de internacionalizar, a gente precisa nascer e conseguir crescer onde a gente está, né? As dificuldades de inovar, empreender no Brasil a gente já sabe que são enormes. O Hamilton agora inovar, criar inovação, estudo, pesquisa, desenvolvimento. Lógico, como você falou, existem diversas instituições que incentivam a inovação, mas se a gente pegar pelo tamanho do Brasil, a quantidade de pessoas e tudo mais, é muito pouco o incentivo à inovação. Quero mandar um abraço para as pessoas do Brasil. Exatamente. Só para todas. E aí, quais foram os desafios iniciais ali de pesquisa e desenvolvimento? Que às vezes você tem o desafio na pesquisa, você precisa já olhar resultado, ver se o negócio se monetiza, se ele se paga, só que a pesquisa ela tem ainda uma fase romântica que não tem como evitar. E aí você conseguir conciliar, sair de uma fase, entrar na outra, ter as duas. Conta um pouquinho desse desafio inicial até. Legal. Bom, o Hamilton comenta, né, que... Um abraço, Hamilton. Um abraço, Hamilton. E abraço para as pessoas que fazem a pesquisa. Um abraço para a fibra ótica. O Hamilton comenta que empreender no Brasil é difícil, empreender e inovar é muito mais difícil. E é mesmo, né? Os nossos primeiros passos, assim, hoje a gente já está escaldado, né? Mas os nossos primeiros passos eles foram complicados. Por quê? Porque você imagina que para uma empresa, né, que produz software, ela tem determinados desafios. Para uma empresa que produz hardware e software, como nós, o desafio é muito maior, né? Porque o hardware você tem... primeiro, você tem que provar que a tua ideia funciona. E provar que a tua ideia funciona, quando a gente fala de fotônica, é uma coisa já complexa, né? Então, provou que a ideia funciona, legal. Aí você precisa provar o mercado, né? Ou seja, provar que o mercado vai valorizar aquilo como você imagina que ele vai valorizar. Porque a opinião minha, a opinião do meu sócio com relação ao mercado não importa. O que importa é a opinião do mercado com relação ao nosso produto, né? Então, esse foi um desafio também bem grande, né? Por competência, não vou nem falar sorte, mas por competência, nós tínhamos já um conhecimento bem grande no mercado. O Hamilton, né, meu sócio, tem um conhecimento bem preparado assim, para a parte de segurança pública e privada, e eu tinha um conhecimento mais técnico, parte de integração. E acho que o primeiro desafio foi trazer
feedback, né? Pra gente saber que o mercado ia valorizar aquilo que a gente estava fazendo. E a gente conseguiu fazer isso trazendo integradores, quem realmente ia usar, são o pessoal chama de early adopters, né? Então a gente conseguiu trazer esse pessoal e falar, ó, vamos fazer junto, né? O que você precisa? Você quer conhecer o nosso desenvolvimento, quer conhecer a tecnologia? E isso criou confiança, criou um relacionamento muito legal com os nossos parceiros. Um abraço, parceiros. Esse acho que foi o primeiro passo, né? Porque a gente soube que a gente tinha alguma coisa que ia atender o mercado. O segundo passo foi fabricar e entregar, né? Porque quando você pesquisa, desenvolve e sabe que funciona é uma coisa. Agora, fabricar e entregar é outra completamente diferente, né? E a fabricação de hardware no Brasil, ela é um processo complicado, né? Você não consegue montar uma linha de fabricação com um investimento de menos aí de uns 20, 30 milhões de reais. Você tem empresas que terceirizam, né? Ou seja, são empresas focadas em atender clientes que querem produzir hardware, mas nenhuma dessas empresas elas estão preparadas para pequena demanda, né? Então isso foi um desafio também muito grande, a gente conseguir casar a questão de vários equipamentos tendo que ser produzidos, complexidade, diferentes linhas de produção, e aí uma vez que a gente fez isso, vender, né? Que é o principal. E aí o nosso case é um case de sucesso, porque quando a gente lançou o Fansilite, a gente já tinha 30 equipamentos vendidos, então o primeiro lote foi vendido, e quando a gente lançou agora o Fancy Smart, o primeiro lote foi já vendido também desde o lançamento. Então assim, o grande desafio são todos esses, mas o principal é fazer tudo isso ao mesmo tempo, com clareza de que não pode errar. Se você errar, você tem que errar rápido, aprender que errou rápido e consertar rápido, mas tentar não errar. Legal. E aí, como começa esse sonho essa possibilidade de internacionalização? Legal. Bom, a possibilidade de internacionalização nós já tínhamos, né? Desde 2019, um test site nos Estados Unidos com um parceiro nosso. A tecnologia que a gente começou a desenvolver aqui para os cenários complexos que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, ela foi chamada a atenção, né, de alguns parceiros lá fora. E a gente começou esse processo. Porém, por causa da pandemia, a gente acabou focando um pouco no mercado interno, né? Não tinha como viajar, não tinha como fazer nada, né? Quiçá prospectar lá fora. E aí, não por coincidência, porque a gente não acredita em coincidência, mas nós fomos convidados esse ano para participar do primeiro processo de internacionalização de empresas, né? Do Embrapi /CNI, né? Embrapi, eu já comentei, né? Ele faz o fomento das indústrias e a CNI é a Confederação Nacional da Indústria. E eles tinham 120 empresas, eles fizeram um processo seletivo nas 120 empresas, selecionaram 4 e a AlphaSense foi uma das selecionadas, né? Então a gente já começou a fazer, agora eu posso divulgar isso, eu recebi a confirmação que eu podia divulgar ontem. Então agora a gente já pode divulgar isso. E o que é legal, né, nesse processo de internacionalização? Tudo aquilo que a gente viu que funcionou no mercado nacional e que a gente muitas vezes aprendeu na raça, né, a gente vê de uma forma estruturada e de uma forma, digamos assim, mais científica, né, com dados, com informações, com benchmarks, né, como o Ada gosta de falar, né, e isso é muito legal, né, e o nosso interesse é fazer o quê? Criar realmente, né, trilhar primeiro todo esse processo e tentar o máximo possível ajudar outras empresas que estejam caminhando no mercado a trilhar o mesmo, né, porque a gente fortalece o Brasil, a gente fortalece a indústria nacional e a gente fortalece o nosso mercado, né, porque o nosso mercado, na questão de segurança, ele é um mercado privilegiado, ele tem muitos desafios, porém também ele é um mercado que cresce mesmo em crises, ele é um mercado que tem várias vertentes aí, né, e eu acho que a gente consegue colaborar muito trilhando o caminho e depois estendendo a mão para empresas que queiram fazer a mesma coisa. E como foi esse convite para participar desse processo? Por que Por que, né? Por que o convite? Legal. Bom, essas 100 empresas... Um abraço pelo convite. Um abraço convite. Essas 120 empresas... Isso vai render o programa inteiro. Vai render. É porque a piada é boa. Aprenda, Silvana. Não. Então, o que acontece? Essa piada é boa. O Embrapi, ele fomenta todos os anos centenas e centenas, né, talvez milhares de empresas no Brasil todo, em vários setores, né? E o que acontece? Nós tivemos alguns projetos desenvolvidos com o apoio do Embrapi, né?
E aquela história de você trazer o parceiro que a gente comentou, o que a gente fez? Quando a gente fez o lançamento da tecnologia, das tecnologias, a gente convidou o pessoal do Embrapi, do Ministério de Ciência e Tecnologia, para participar. E eu acho que eles nunca tinham participado de um lançamento assim de toda a trajetória da tecnologia. Eles geralmente olham para coisa com planilha, muita coisa, muita informação, né? E eu acho que isso daí deu um despertar legal. A gente começou a ter um relacionamento muito bom. E quando apareceu a ideia, né, da parceria, né, Embrapi e Sosa, que é um ecossistema mundial de inovação capitaneado por uma empresa israelense, né, que é a Sosa. Quando surgiu a parceria entre eles começaram a mapear as empresas que já tinham desenvolvido projetos com a Embrapi, né? Então, eles pegaram todos os projetos que foram bem sucedidos, né, os principais, acredito eu. Foram 120 empresas, e aí dessas 120 teve um processo seletivo, foi um processo bem interessante até, né, avaliando a questão de fluência em inglês, avaliando vários quesitos aí de maturidade da empresa, e aí depois de passar por tudo isso, foram 4, e aí a gente ficou entre essas 4. Legal, que legal. E aí dentro desse passo, quais são os próximos passos de vocês? Tem um escritório fora, tem uma equipe técnica? Legal. E isso também é uma questão de desafio, né, do processo de internacionalização. Então, uma coisa que a gente aprendeu na prática e que a gente está vendo muito nesse processo também primeiro você precisa, antes de você fincar raiz em algum lugar, você precisa primeiro realmente já ter vendido pelo menos a ideia, né? Então você precisa ter venda, você precisa prospectar, você precisa conhecer o mercado. Então a gente até tem ideia, né, de ter um escritório, a gente não tem ideia de levar o desenvolvimento para fora, né? Mas a gente tem ideia de ter alguns processos, principalmente comerciais, de prospecção, né? Parte de logística, talvez. Em outros países, né? Já estamos começando agora a fazer isso com Moçambique, né? E a partir do momento que a gente conseguir mapear o mercado, ter os leads, já ter as parcerias formadas e iniciar a operação, esse é o milestone número 1, né? Então já tem venda, já tem demanda, aí sim a gente consegue dar outros passos, né? Tudo com a cautela que a gente aprendeu até aqui no mercado brasileiro de não colocar o carro na frente dos bois, né? Agora, para internacionalizar, você precisa conhecer bem o público ali. Esse tipo de análise vocês já fizeram? Como que tá esse caminho? Isso porque produto, ok, ele ter potencial e tudo mais, ter tecnologia e inovação, isso é uma coisa e isso tem se provado, né? Agora, às vezes, você tem a questão cultural, ambientação, o dia a dia das empresas, né, que muda. Entendimento de segurança muda. Entendimento, aplicação também, né? A gente, no episódio da semana passada, a gente conversou com o Ravi da SCAT, onde ele falou que, tipo, né, na Europa não se tem a preocupação de segurança exatamente igual é aqui. E nem por isso o produto não tem que ter aderência, tem que ter aderência, só que talvez o apelo é diferente. Exato. No caso de vocês, isso também deve acontecer? Sim, não? Vocês já pensaram nisso? Mas como que tá essa fase aí? Não, perfeito. Eu acho que isso é o começo de tudo. Você entender o mercado, entender as limitações do seu produto, as vantagens que você vai ter, as desvantagens, né? Uma matriz SWOT básica lá. Mas é muito interessante porque, dependendo do mercado que você trata, o mercado ele vai ter necessidades muito similares ou completamente diferentes, né? Então vou dar um exemplo no mercado de energia, né? Então aqui no Brasil a gente tem um problema de furto de cabos, né? Intrusão em subestações. Então o que a gente mais verifica é a demanda por security, né? Segurança como security. Lá fora, onde você tem outros tipos de risco que não a intrusão, você tem outras demandas similares como safety. Então, ao invés de você proteger contra alguém entrar e invadir uma subestação, você consegue proteger locais energizados de uma subestação para detectar e alertar uma pessoa que está entrando num local onde existe um risco, né? Então são demandas diferentes, o produto é o mesmo, agora a apresentação desse produto para o mercado, né, a mensagem que você tem que levar para o teu público, ela tem que ser completamente diferente, né? E isso é um estudo que é complexo, mas é muito produtivo, né? Porque uma vez que você consegue se colocar no lugar do teu cliente, no lugar de quem está olhando para você e pensar na mensagem que você vai falar, mas principalmente no que aquela pessoa vai entender, eu acho que isso é onde começa a se construir realmente uma comunicação efetiva. E sem comunicação não dá negócio.
E a equipe? Como que a equipe vê isso? Quando vê o negócio crescendo e tudo mais, como que é Isso interação, empolgação, ou enfim, como que é conduzir o time nisso? Isso é muito legal. Abraço, time. Abraço, equipe, abraço de verdade mesmo. Não, a Alpha Sense, ela é uma empresa atualmente ainda compacta, né? Então hoje nós temos aí, sem contar a parte de consultores fixos, a parte de pesquisadores, nós temos aí 12 pessoas trabalhando na empresa. Só que essas 12 pessoas, elas são excepcionais. Então, eu acho que a gente soube muito bem escolher quem ia trilhar essa jornada junto com a gente, né? E a partir do momento que a gente começou, que teve realmente esse distanciamento do mercado, para não perder esse tete-a-tete com a equipe, o que nós fizemos? Toda segunda-feira e toda sexta-feira nós tínhamos uma reunião de abertura e uma reunião de fechamento, né? Uhum. E hoje, inclusive, a gente vai ter uma reunião, vou passar algumas notícias interessantes para eles, algumas novidades, e é muito importante você ter a sua equipe sabendo para onde a empresa está olhando. Né? Porque uma vez que você tem o conceito de egrégora, né? Quando todo mundo pensa da mesma forma, tem o mesmo objetivo, a coisa conflui realmente para que aquilo seja feito. E a gente pensa muito nisso, então a gente tenta ter uma comunicação muito clara com a equipe e todo mundo vibra quando a gente consegue uma conquista, todo mundo participa, todo mundo recebe os benefícios dessa conquista também. Eu acho que se a gente não tivesse aprendido a valorizar o nosso time, a gente não tinha chegado até aqui. Agora, há um passo antes disso, né? Porque para você ser levado em consideração para esses processos, a sua empresa tem que estar muito redondinha, né? Existem, sei lá, algumas adequações até contábeis, talvez, para ser levado em consideração, para você poder chegar lá. Quais são dicas que você pode dar para o pessoal que pensa em fazer esse processo? Porque a gente sempre pensa assim, a empresa vai pensar num processo de internacionalização, ela já tem que ser enorme, né? Já tem que ser uma empresa, sabe, tem que ter um IPO na bolsa, tem que ter já anos de vida. E vocês estão mostrando que não necessariamente essa é a ordem natural das coisas, né? Mas eu imagino que nenhuma dessas empresas vão levar a sério alguém que, legal, deixa eu dar uma olhada, sei lá, coisa básica, seu balancete, né? E não entende o que está vendo. Então o que você pode deixar de dica, de informação com relação a esses passos anteriores, que vocês têm que se preparar para fazer isso, e o que vocês mudaram em função disso também? Perfeito. Você lembra a pergunta? Lembro, claro. Silvano agora tá dessa. Abraço, pergunta. O Silvano, ele contextualiza, né? Mas cara, é muito legal, porque a gente passou na carne as dificuldades disso, né? Via de regra, o mercado de apoio a crescimento de uma empresa, crescimento de uma indústria, ele não tá ainda de uma forma de fácil acesso no Brasil. Tá? Então, por exemplo, eu vou te falar a respeito da parte básica, né, de prospecção de cliente, de tratamento de cliente, CRM. Agora, no Brasil, a gente tem um CRM excelente, mas a gente demorou até um tempo para ter um CRM legal, né, que atendesse a necessidade do nosso mercado. Parte de contabilidade, a maioria dos sistemas de contabilidade também, eles não estão preparados, por exemplo, para uma empresa que vai fazer exportação. Cara, isso foi um choque pra gente. A gente precisa fazer uma exportação, a gente vendeu um equipamento para os Estados Unidos, a gente precisa emitir uma nota fiscal. Não tinha como. O RP, digamos assim, não estava preparado, a contabilidade não estava preparada para lidar com essa informação, apurar imposto e tal. Então, assim, é crítico que se você quiser participar de um programa, né, de um processo de internacionalização ou até de expansão, você precisa encontrar boas soluções que vão te economizar tempo, né? Que não dependa tanto assim do fator humano, de ficar ali em cima, que você consiga automatizar ao máximo os processos e tentar fazer com que todos na empresa não foquem só na parte operacional, mas foquem na parte estratégica, né? Eu acho que isso foi realmente um divisor de águas. Quando a gente percebeu que a gente tinha que mudar primeiro internamente, para depois começar a ver os resultados externos, parece óbvio, né? Mas o óbvio, ele tem que ser dito. Aí a gente começou a, cada departamento, cada segmento, buscar informação, o que não tinha no mercado nacional, buscar um parceiro fora. E quando a gente conseguiu estruturar os nossos processos, a gente começou a ganhar tração, né? Começou a ganhar velocidade. E se a gente não tivesse nesse ponto agora, mesmo que tivesse a oportunidade de internacionalizar,
ia ser mais um risco do que um benefício, né? Então você tem que pensar numa expansão, numa internacionalização, não como uma solução, né? Você tem que pensar como um problema, mas um problema novo. Se o problema que você está enfrentando hoje é o mesmo problema que você vai enfrentar quando você for expandir, quando você for internacionalizar, você está indo pelo caminho errado. Porque então você tem lição de casa a fazer ainda e se preparar para novos problemas para você poder resolver. O que é interessante é que, assim, se você pega o tamanho do Brasil como um país continental, tem muitas das coisas que esse pensamento tem que ser feito até quando a empresa quer vender para outros estados, né? Muito. A regra muda, a parte jurídica, a forma que o cliente se relaciona com o produto, né? E até às vezes um produto que funciona bem em São Paulo, não necessariamente. A gente tem um problema aqui dentro de São Paulo, né? Dependendo do produto que você levar pro litoral por conta da maresia, já dá problema. Exato. Aí temperatura é uma variante muito grande, que a gente tem todos os espectros quase de temperatura dentro do mesmo país. E o raio, né? O Brasil é o país campeão de incidência de raio. Exatamente. Então, às vezes, a coisa até funciona, mas por pouco tempo, né? E a gente tá... por isso São Paulo é uma coisa muito louca, né? Porque você pega de uma ponta a outra, muda muito a temperatura, né? A gente tem litoral, então tem a questão de maresia também, incidência. A gente tem a questão de raio do Brasil inteiro, mas a gente tem a Serra da Cantareira, que é o lugar que mais cai raio do Brasil. Então a gente é um verdadeiro campo de prova aqui também. É um campo de teste, é verdade. E aí, falando de oportunidades desse campo de teste, Ada, fala um pouquinho pra gente sobre o Pool CT Hub. Bora lá! Vamos lá, o CT Hub, o maior hub de comunicação do segmento de segurança e tecnologia da América Latina, se junta à Bossa Nova Venture Capital mais ativa da América Latina, mais de 1.600 startups investidas, e a gente se junta para quê? Para investir em startups, empresas inovadoras que um crescimento escalável mas que queiram desenvolver soluções e resolver dores do segmento de segurança. Prestou atenção? Então é isso mesmo. Queremos investir em startups que estejam olhando para o mercado de segurança. Quando eu falo segurança, é da forma com essa palavra bonita que eu acabei de aprender, o espectro mais amplo possível. Você que tem uma startup ou conhece alguma startup que desenvolva soluções para o mercado de segurança eletrônica, vídeo monitoramento, alarme, proteção perimetral, controle de acesso, inteligência artificial, nuvem LGPD e cibersegurança. Tudo está na tese do nosso pool. Então você busca, procura e manda mensagem lá no cthub.com.br, no bossainvest.com.br, para a gente conhecer sua startup e quem sabe a gente chamar para ouvir o seu pitch e quem sabe tomar a decisão de investir money e smart também. A gente quer colocar dinheiro, mas também conhecimento para ajudar com mentoria, conexões para o negócio, ó, decolar isso mesmo, meu amigo. E se você quer ser investidor com a gente, Skin the Game, colocar seu din-din ali para ver ele multiplicar e apoiar essas startups, fala com a gente. Manda mensagem, manda direct lá no @Adalberto_Benhaja, @Silvano Barbosa, @Christian Visual e também no @CTHubOficial. Manda mensagem, vem pra cá, meu amigo. Um abraço, E depois do um abraço para as 4 startups que já temos investidas hoje no pool: Aeroscan, FindMe, Clean Cloud e Privacy Tool. E depois do mais longo pitch do CT Pool que a gente já teve na história. Pitch Zen. Um pitch Zen do Adalberto Benhaja. Qual que é a grande diferença? Porque assim, a gente fala que muitas vezes a gente tem aquela síndrome do cachorro, né, abandonado, etc e tal, né, do underdog. Mais conhecido como vira-lata. Exatamente. Abraço, underdog. Vira-lata. Eu internacionalizei o termo. E a gente tem uma questão de, às vezes a empresa não se leva tão a sério, né? Nessa jornada, como é que você vê, ou como é que você está percebendo a visão de quem está de fora do Brasil, olhando o que a gente está fazendo aqui dentro, em face do desenvolvimento, não do que eles fabricam, a gente vende aqui, mas o nosso desenvolvimento nacional de produtos. A gente sabe que nosso povo, ele é criativo, ele é capaz pra caramba, né? E a gente tem uma questão das proteções tributárias, né? A questão eletrônica, que acaba facilitando a gente desenvolver alguma coisa aqui dentro às vezes. A gente tem que trazer um chip de fora, paga uma fortuna do mesmo jeito, né? Mas, enfim, né? Como é que você percebe esse olhar de fora pro que a gente faz aqui dentro? Legal. Você falou do chip, né? Você traz de fora quando tem o chip, né? Quando tem o chip. Porque agora nem tem do pra jeito trazer, que o mercado tá uma loucura, cara. É 1 ano para chegar a algum produto. Bom, essa questão do desafio, né, de como o mercado externo enxerga, né? E da questão da empresa enxergar a si própria com seriedade, eu acho que o primeiro passo para você passar uma comunicação, e isso é uma ciência também, não é por acaso, né? O primeiro passo para você despertar uma visão
positiva a respeito da sua empresa é a sua postura como empresa, né? Então, como a empresa se porta com relação ao mercado, como ela se posiciona com relação ao mercado. E por mais que o mercado seja uma entidade subjetiva, as pessoas que fazem parte dele são pessoas, né? Então você precisa saber muito bem como comunicar para uma pessoa. Pessoas. Abraço pessoas. A missão da empresa, né? A forma que a empresa enxerga o mundo. E quando você consegue fazer isso aqui no Brasil, aí você consegue também exteriorizar isso para fora, né? O que eu vejo hoje? Eu vejo que o Brasil, ele tá chegando, agora a gente está com uma oportunidade muito grande, e toda oportunidade ela vem no meio do caos, né? Exatamente, toda oportunidade vem no meio do caos. Por que é uma oportunidade muito grande? E aí startups, né, empresas que queiram começar a desenvolver, produzir tecnologia, eu acho que é um bom momento. Por quê? Porque existe hoje uma rixa, né, Estados Unidos-China, existe um controle de semicondutores que, felizmente, para quem compra aqui no Brasil ainda não existe, né? A gente tem acesso, tem como comprar, só não tem para vender, mas tem como comprar. E a tecnologia que era produzida de ponta também em países da Europa, eles vão enfrentar aí um desafio energético, né? Então, o que acontece? Agora é um momento em que eu acho que os olhos vão começar a se voltar mais para o Brasil, não só como celeiro, não só como produtor de commodity agrícola, mas como um potencial, por incrível que pareça, uma ilha de tranquilidade num mundo mais caótico, né? Isso já aconteceu em alguns momentos, né? Então, Segunda Guerra Mundial, etc. E se o Brasil, e o Brasil é feito dos brasileiros, se as empresas, as pessoas souberem aproveitar essa oportunidade, eu acho que a gente consegue se posicionar realmente como uma referência em outros setores, né? A gente tem, por exemplo, o setor de aviação, né? A Embraer é fantástica, né? Então a gente tem condições de se posicionar em setores de alta tecnologia. É difícil, é complexo, mas agora a gente está entrando num momento em que vai ser um momento propício para você saber tomar as decisões certas. Muito bom. Agora eu tô observando uma coisa aqui. Bom, com tecnologia você imagina a importância da contingência, né? Em tudo, você acha que é importante a contingência? Como que você vê isso, Vitor? Tudo, não em processos, em pessoas, em tecnologia, em tudo. Perfeito. E o Silvano também ele pensa tá com isso. uma cara de safado. E o Silvano pensa isso também. Não, porque se você olhar a camisa dele, o cara já tem uns 3 botões de contingência pra fora ali, tá vendo? Tipo, pode quebrar metade ali que o cara já tem a pronta entrega. Muito bom, parabéns, Silvano. Boa observação do Alberto Benhaja. Abraço pro alfaiate do Silvano. Abraço pro botão. Abraço pros botões. Tá caótico isso aqui. Não, a gente esqueceu de mandar abraço pras pessoas, né, que você falou. Eu falei abraço pras pessoas. Ele falou. Quando a gente pensa em tecnologia nacional, a gente pensa muito em coisas voltadas para o nosso mercado. E por todas as características que a gente tem. Tanto que a gente tem um sofrimento muito grande de empresas que a gente chama de tropicalizar o produto para atender o mercado nacional, né? Quando a gente pensa em sair, então, por exemplo, eu estou muito dentro da parte de controle de acesso. Um sistema de controle de acesso bem feito para o Brasil atende qualquer lugar do mundo. É difícil ter alguma especificidade, alguma complexidade que a gente já não tenha contemplado aqui dentro, né? Quando a gente pensa em produtos de produção periférica, de gás, essas coisas, você percebe que ainda tem coisa muito... A gente consegue, no todo o nosso cenário, a gente consegue contemplar também as complexidades que a gente vai encontrar lá fora, ou tem muita coisa para ser aprendida? Cada setor eu acho que é um setor. O setor de segurança, realmente, ele é muito... Empresas que estão aqui no setor de segurança, elas têm uma chance muito grande de prosperar lá fora, né? Tanto que a gente tem várias empresas aqui que já exportam produto, hardware, software, né? De Forte, com box, abraço pessoal. Então a gente já tem vários cases aqui e não é à toa, né? Cara, esse cara virou Maguila, mano. Não é à toa. É porque realmente o Brasil ele tem um cenário muito desafiador. Então a gente, por ser muito grande e por ter muitas realidades, a gente consegue colocar todos os tipos de problema no mesmo balde, tá? Então, se você consegue resolver os principais problemas daqui, dificilmente você vai encontrar problemas
muito diferentes lá fora, né? Então a gente até conseguiu enfrentar alguns, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem raríssimas ocasiões de neve, né? Lá fora é outra situação, né? Então, existem alguns detalhes, mas no frigir dos ovos, o mercado de segurança aqui no Brasil, ele é bem avançado. E tem outros mercados. O mercado bancário do Brasil é muito avançado, né? É o mais avançado do mundo. Então, o mercado agrícola, né? O agronegócio também é muito avançado. Então, eu acho que se você tiver num desses mercados onde o Brasil já é destaque, né? Seja por complexidade, seja por números, seja por exportar tecnologia, já é um privilégio, né? Você já tem grandes chances de você não ter tantas diferenças de cenário. Para outros, aí o processo é um pouco mais complexo. Você tem que entender demandas, aí às vezes entra legislação, né? Às vezes você precisa entender que o produto aqui ele atende uma necessidade que lá fora não existe, mas ele pode atender outra, e isso demanda tempo, demanda estudo, aí é um processo já um pouco mais diferente, mas o mercado de segurança eletrônica é privilegiado para isso. E aí eu quero mandar um abraço para todos os guerreiros e guerreiras do mercado de segurança eletrônica que estarão conosco dia 9 de novembro no Teatro Frei Caneca, no Congresso de Segurança Eletrônica. Alfacense vai estar lá, Abion vai estar lá, e Adalberto Benhaja estará também no palco palestrando. Se você ainda não está inscrito, revista segurançaeletronica.com.br/congresso, vai lá, a entrada é 1 kg de alimento, mas tem que fazer inscrição pelo site. Quem vai estar palestrando? Adalberto Benhaja, Karina Pólido, o Antônio Neves vai estar com a gente, Rossando Klinge e Ivan Moré. Show de bola, hein? Muito bom. Um abraço agora, Ivan Moré. Um abraço, Ivan Moré. Um ponto importante da inovação, falamos de pessoas, tropicalização e tudo, um monte de coisa. Agora, as empresas têm tido muita dificuldade em ter pessoas, né? Em conseguir contratar, mão de obra, escassez de mão de obra, escassez de, a mão de obra que queira se esforçar também, que pense em crescer. Quando a gente fala mão de obra qualificada, é importante deixar claro que isso qualificada tem na soft skill. Aspecto, né? Qualificada tecnicamente, mas que queira, né? Que tenha desejo. Hoje eu já digo que as empresas estão buscando só quem queira. Tipo, o qualificado, de entrega, né? Deixa que depois a gente vê. Agora, o que queira. E aí, como que você vê? Porque às vezes, numa empresa que está começando, uma empresa menor, uma estrutura menor, que não que é o caso da Alfacense agora, mas vocês são novos, quer dizer, em 18 você falou, era, né, começando a dificuldade de atrair essas pessoas. Mas aí agora, olhando já o novo momento de vocês, internacionalização e tudo mais, que mensagem você passaria para quem está começando uma carreira, molecada que está começando a faculdade, sei lá, coisa assim, que mensagem para essa galera estar mais preparada e tomar decisões e caminhos melhores? Tem uma pergunta mais fácil? Não, legal. É uma pergunta muito legal e eu acho que isso é muito de como a gente vê o mercado também. O mercado, as pessoas, diferentes setores, todos são feitos de opiniões individuais, né, de pessoas, e é muito importante você ter noção de que você só vai conseguir fazer algo diferente se alguém estiver com você fazendo, né? Então valorizar realmente a equipe, né? Tanto o braço como a intenção realmente, né? E a pessoa só vai fazer aquilo que for melhor, não é nem aquilo que você quer que ela faça, é aquilo que for o melhor, se ela acreditar na ideia por trás daquilo, né? Então, assim, pros empresários, empreendedores aí, eu acho que o maior desafio é você conseguir passar a ideia do que você quer fazer e você convencer as pessoas de que aquilo é uma excelente ideia, né? Então, eu acho que isso é o primeiro passo, né? Não adianta você ter uma equipe de pessoas trabalhando junto com você que eles não acreditam genuinamente naquilo que está sendo feito, né? Você falha miseravelmente. E do ponto de vista também da qualificação, né, que nem o Ada colocou, né, a Adalberto Zen Haja hoje, né, como o Ada colocou, ele realmente falou uma coisa que é verdade, né, você tem que ter a vontade, né? Então, identificar pessoas que tenham essa vontade, né? Que tenham esse desejo realmente de participar de alguma coisa, não só de trabalhar, mas de produzir alguma coisa nova, né? De se envolver com alguma coisa. Eu acho que esse é o principal desafio da empresa. O que nós temos feito e o que tem dado muito certo, né? A gente acredita que primeiro,
em toda a história da AlphaSense, a gente tem uma rotatividade de pessoas praticamente zero, né? Por quê? Porque a gente acredita que quem entrou com a gente, e a gente também trabalhou para trazer pessoas muito boas, né? Quem entrou com a gente tem potencial de crescer tanto quanto a gente. Então, uma pessoa que entrou em um determinado estágio da empresa, em uma determinada função, ela se capacita para poder assumir outra função em outro ponto, né? Então, você trabalhar na formação das pessoas que estão com você é um trabalho inteligente, porque quando você precisar depois de uma mentoria em algum outro setor que você precisa contratar mais gente, você precisa expandir, é muito mais fácil, né? Então, para os empreendedores, invistam em trazer gente realmente que esteja interessada, identificar isso, né? Não é fácil, e invistam nessas pessoas, sabe? Para realmente vocês conseguirem construir uma equipe longeva e que galgue, né, sucessos aí, tanto quanto a empresa vai galgar. Um abraço pro Galgo. Um abraço pro Galgo. E para as pessoas, né, pro pessoal dessa juventude, não acredite que sucesso é só aquilo que te vendem, né? Tem muitas vertentes aí do sucesso. Não acredite que você tem que se adequar a um determinado padrão, a uma determinada profissão. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de criar tecnologia, muitas profissões vão nascer porque a tecnologia foi criada, né? Porque a solução foi criada. Invistam em curiosidade, invistam em realmente conhecer profundamente alguma coisa, em desenvolver prazer por ler, né? Ou por escutar. Não gosto de ler, escuta, né? A gente tem pessoas que são mais visuais, mais auditivas, mas busque informação em algum segmento que você goste, informação nova, porque quando você faz isso, você já está se preparando para o mundo completamente dinâmico que a gente tem, para mudanças que vão vir. Eu acho que a economia tradicional ela tem ainda um impacto muito grande, mas essa nova economia baseada em criatividade, baseada em novas tecnologias, é o que vai realmente colocar o Brasil em outro patamar. Quem quiser entrar em contato com a AlphaSense faz como? Contato, www.alphasense.com.br. Lá você vai ter os nossos telefones, nosso e-mail, você vai ter todas as opções de contato, e quem quiser entrar em contato diretamente comigo, pode mandar uma mensagem lá no chat, eu recebo também, a gente sempre está integrado bastante com a equipe, e vai ser uma satisfação poder conversar aí com outras empresas que queiram trilhar o mesmo caminho, ou que queiram conhecer melhor como a gente está trilhando esse caminho. Show de bola, você que participou com a gente, então aproveita, já deixa seu like, se inscreve para receber todas as notificações, lá no Spotify se inscreve também, lá também tem notificação, e a gente espera você na próxima segunda-feira para mais um bate-papo. Valeu, pessoal, até mais. Valeu. Um abraço.